Quando eu falo em Growth Hacking, qual é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Muito provavelmente é esse cara aqui, não é? Sean Ellis, o famoso pai do Growth Hacking, o cara que criou o termo Growth Hacking, que criou a profissão Growth Hacker. Por isso que estamos aqui hoje no canal Growth Dojo falando sobre Growth Hacking, não é mesmo? Ele tem todos os méritos possíveis, ele é um grande profissional e a maior referência que nós temos ao redor do mundo dessa disciplina, não é mesmo? Bom, mas e se eu te falar que o primeiro Growth Hacker ele nasceu em 1866? Você acreditaria? Essa é uma verdade, mesmo que naquela época não existia essa definição desse profissional, você vai entender nesse vídeo aqui por que esse cara foi o primeiro Growth Hacker e por que ele era também tão reconhecido e aclamado por diversas pessoas, por grandes nomes, conhecidos nomes da publicidade. O que de fato ele criou de tão disruptivo na publicidade naquela época, no início de 1900. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo. E se você está chegando hoje aqui no Growth Dojo, o canal do Growth Hacker, poxa, e não está inscrito ainda, te inscreve, poxa, se você acompanha meus vídeos e não é inscrito ainda, te inscreve também, poxa, dessa forma você me ajuda e muito a continuar com força, com vontade, trazendo cada vez mais conteúdo, táticas, técnicas, hacks, tudo de mais atual e bacana sobre essa disciplina. Fechado? Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários. Se quiser só largar um emoji, comentar alguma coisa, é muito importante. Assim você me ajuda com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Marca alguém, compartilha com alguém. E para eu saber que você de fato está gostando, o seu joinha ele é muito importante. Não custa nada, é apenas um clique. Muito obrigado. Bom, vamos falar sobre esse cara. Esse cara aqui começou disruptando a publicidade em 1900 e pouquinho. Claude Hopkins. Em 1900 ele já estava estourando a boca do balão com seus experimentos, tá? Em 1923, o cara estava tão cascudo, tão casca-grossa, que ele lançou esse livro aqui, ó. Scientific Advertising. Preciso dizer mais alguma coisa? Scientific Advertising, a base do Growth Hacking. Né? O método científico, a base do Growth Hacking. E aí eu pego aqui a grande personalidade famosa que deixou um comentário aqui na capa do livro, que é o tal do David Ogilvy. Alguém conhece? Conhece esse cara? Bom, ele diz aqui que, mais ou menos na tradução livre, é o seguinte: ninguém deve fazer ou deve ter permissão de fazer publicidade sem ter lido esse livro pelo menos 7 vezes. Ninguém deve ter a permissão de fazer publicidade sem ter lido esse livro 7 vezes. Cara, isso mudou o curso da minha vida. É isso que ele diz aqui nesse livro, na capa do livro. Tá? Ele é um livro que ele é 100% inglês, por enquanto não temos ele traduzido, mas eu recomendo muito. Eu já li ele 2 vezes e preciso ler mais 5, segundo ele, né? Bom, mas vamos chegar lá, tá? No job to be done da coisa, tá? E o que ele fazia de tão diferente, ou como que ele aplicava método científico naquela época, publicidade, poxa, tudo impresso, analógico. O cara fazia em revista, o cara fazia em jornais, o cara fazia o que era conhecido naquela época de mala direta. Mala direta que é carta de vendas no correio, caixinha do correio ali, o cara abre, uma carta de vendas. O cara fazia teste nesses formatos de publicidade. E o que ele testava? Testava elementos, imagens, tamanhos de imagem, tamanho de título, o título em si, testava o tamanho de fonte da copy de venda deles, testava o espaçamento, ele testava tudo. Tá? E como que ele media? Bom, ele tinha uma técnica naquela época que se chamava o tal do cupom. Soa familiar? Bom, nós temos hoje no meio digital muitas coisas que se assemelham a estratégias analógicas que ele utilizava naquela época. Não só o cupom, mas também outras formas de envolver a pessoa em uma oferta e fazer com que ela compre, como por exemplo, deixar um produto específico na casa da pessoa para ela utilizar durante uma semana, para então ela decidir se ela quer comprar ou não.
Diversas estratégias analógicas que naquela época eram utilizadas para vender, nós utilizamos hoje como forma de iscas digitais e as mais diferentes iscas digitais. E isso é algo muito legal, muito interessante, que me chamou muita atenção nas vezes que eu li esse livro. Outra coisa, muito da visão sobre a publicidade que ele tinha naquela época é super contemporâneo, é muito atual. Ele era um cara completamente data-driven, ou seja, o cara era guiado pelos dados. Tudo que ele testava, ele conseguia medir. Por quê? Porque em cartas de venda, em revistas, em jornais, ele sempre tinha cupom. Então tinha um cupom específico que ia para aquele formato específico de campanha publicitária que ele queria testar. E aí ele conseguia entender, bom, o cupom XY vendeu tanto, o outro vendeu tanto, pô, esse aqui vendeu pra caramba. Então esse aqui é o que mais converte. E qual é o custo? Quanto que isso custou? Qual, né, o custo aqui pra gente anunciar dessa forma? Né? Quantos que a gente precisou imprimir? Quantas impressões nós precisamos para fazer tantas vendas? Nesse formato e nessa disposição de anúncio aqui nessa revista, que custou tanto. Esse aqui foi de tanto. Beleza, então esse aqui, custou 14 centavos para a gente vender $50. Então, tá sacramentado. Identificamos aqui o anúncio que mais vende. Pode tocar ficha aqui. Milhões de impressões com um custo baixíssimo para vender. Tá? Era mais ou menos assim que ele fazia. Ele era um cara que tinha uma visão de customer centric, ou seja, cliente no centro, e uma abordagem personalizada. Ele buscava formas de conseguir entregar isso, inclusive naquela época. Ele tinha uma visão clara de que, poxa, eu estou comunicando um barbeador, esse barbeador aqui, ele vai estar nessa página aqui, eu sei que não vai interessar para mulheres, não vai interessar para crianças, não vai interessar, sei lá, para idosos daqui um pouco, não sei. E o que eu preciso trazer aqui de comunicação, isso precisa impactar esse perfil aqui, ou seja, essa é a persona. Então eu vou escrever para essa pessoa. Ele foi disruptivo e ele trouxe todas essa forma de olhar e de entender o que era de fato a publicidade, como tornar ela mais lucrativa, potencializar os ganhos dela, fazendo esse tipo de processo de experimentação, um processo científico de teste. E no final ele sabia qual era o tamanho de imagem do anúncio que trazia o melhor resultado, qual era o título que conseguia prender mais as pessoas para trazer mais resultado, qual era o espaçamento, qual era o tamanho de fonte, enfim, tudo o que ele precisava. E hoje a gente observa que hoje parece que é tão mais fácil de a gente conseguir ter essas validações, a gente vê que a gente tem um monte de dificuldade de conseguir validar, né? E ele conseguia fazer isso com maestria naquela época. Tanto é que, poxa, um dos maiores nomes publicitários do mundo, se não o maior, né? Deu todo esse respaldo, esse reconhecimento para o Claude Hopkins. É incrível. E por último, se você deseja saber mais sobre o método científico e como você pode acoplar isso como um diferencial competitivo para o seu negócio e escalar os seus resultados, eu tenho um curso chamado Growth Hacking Mastery, tá? Que é o mesmo curso que eu dou na ESPM, a melhor escola de marketing do Brasil. Tá? Você pode colocar no Google Everton Henke Growth Hacking, ou melhor, Everton Henke ESPM, você vai ter ali no resultado da busca. Você vai ver lá, tá? Lá o meu nome lá com o curso. Esse curso ele é online, ao vivo, tá? Ele é mais caro. Eu tenho uma versão gravada desse curso, tá? E é justamente esse link que eu vou deixar aqui na descrição, porque o curso, no momento online, ao vivo, ele está com as inscrições fechadas, tá? Então, se você quiser, se você tiver interesse em se aprimorar e conhecer mais sobre esse método que transforma negócios, que transforma profissionais, que torna profissionais super requisitados no mercado por gerarem resultados através desse método científico, desse processo de experimentação conhecido hoje como Growth Hacking, é uma grande oportunidade e ele está com um desconto que ele não vai durar por muito tempo. Ele está com mais de 50% de desconto. Tá? Então,
Se você tiver interesse, se você quiser se aprimorar dentro dessa disciplina, se tornar um growth hacker, um Claude Hopkins, um Chanelis, algo nesse sentido, é uma grande oportunidade. Certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos em um próximo. Um abraço.